Bem-vindos, queridos irmãos, novamente ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Esperamos que cada um de vocês estejam bem. Meus amados, como de costume neste vídeo, iremos fazer uma breve preparação e consideração do estudo bíblico de congregação, que nessa semana, 1 a 7 de janeiro de 2024, nós estaremos continuando o capítulo 4 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus. Vamos considerar o quadro na página 30. Esperamos, mais uma vez, que com o auxílio desse vídeo você consiga preparar excelentes respostas para comentar nessa parte. Então, apenas refrisando, o tema do capítulo 4 é homens comuns e sem instrução. E olha que interessante, irmãos. Nesse quadro que nós vamos considerar, vai falar sobre a história de Pedro, como ele passou de pescador para um ativo apóstolo de Jesus. Então vamos ler aqui todos os parágrafos do quadro e depois vamos formular algumas perguntas para comentarmos. Lembrando que o irmão que irá dirigir essa parte na sua congregação, ele vai formular as perguntas de acordo com a preparação dele. Então pode ser diferente dessas perguntas. Mas da maneira como resumimos aqui, eu acredito que as perguntas vão ser parecidas como essas daí, que realmente é o teor de todo esse tema aí da vida de Pedro. Tá bom? Então vamos ler os parágrafos. Nas Escrituras, Pedro é identificado por 5 nomes. Ele é conhecido como Simeão em hebraico e pelo seu equivalente grego Simão, e como Pedro e seu equivalente semítico Cefas. O apóstolo também é identificado como Simão Pedro, união de 2 de seus nomes. Os irmãos vão notar que nesse quadro tem vários relatos explicando todo esse contexto da vida de Pedro. Se os irmãos quiserem, tire um tempinho para ler esse relato, que isso vai enriquecer muito o entendimento de vocês sobre a vida de Pedro. Os irmãos vão gostar bastante. Pedro era casado e sua sogra e seu irmão moravam com ele. Ele era pescador de Betsaida, cidade da margem no norte do Mar da Galileia. Mais tarde morou em Cafarnaum, perto de Betsaida. Jesus estava no barco de Pedro quando se dirigiu a uma multidão que se reuniu na margem do Mar da Galileia. Logo depois disso, sob a orientação de Jesus, por meio de um milagre, Pedro apanhou uma grande quantidade de peixes. Pedro se ajoelhou, tomado de medo, mas Jesus lhe disse: "Pare de ter medo, de agora em diante você apanhará a homens." Pedro pescava com seu irmão André, bem como Tiago e João. Os 4 abandonaram seu negócio pesqueiro quando aceitaram o convite de Jesus para se tornarem seus seguidores. Mais ou menos um ano depois, Pedro estava entre os 12 que Jesus escolheu como apóstolos, que significava enviados. Jesus escolhia Pedro, Tiago e João para acompanhá-lo em ocasiões especiais. Eles presenciaram a transfiguração de Jesus, testemunharam a ressurreição da filha de Jairo e viram a aflição de Jesus no jardim de Getsêmani. Os 3, junto com André, perguntaram a Jesus a respeito do sinal de sua presença. Pedro era direto, ativo e às vezes agia por impulso. Parece que ele costumava falar antes dos outros apóstolos. Nos evangelhos, encontramos mais palavras de Pedro do que todos os outros 11 apóstolos juntos. Em geral, era Pedro quem fazia as perguntas e os outros ficavam calados. Foi ele que não quis que Jesus lavasse seus pés e, depois, ao ser repreendido, pediu que Jesus lavasse também suas mãos e sua cabeça. Fortes emoções levaram Pedro a tentar convencer Jesus de que ele não teria de sofrer nem de ser morto. Jesus o repreendeu por essa falta de critério. Na última noite de Jesus na terra, Pedro disse que mesmo que todos os outros apóstolos abandonassem a Jesus, ele nunca faria isso. Quando Jesus foi preso por seus inimigos, a coragem levou Pedro a defender Jesus com uma espada e, mais tarde, a segui-lo até o pátio da casa do sumo sacerdote. Apesar disso, não muito tempo depois, Pedro negou seu mestre 3 vezes e, ao se dar conta do que havia feito, chorou amargamente.
Pouco antes de Jesus aparecer pela primeira vez a seus apóstolos na Galiléia, após sua ressurreição, Pedro disse que ia pescar e outros apóstolos foram com ele. De seu barco, Pedro reconheceu Jesus na praia e, agindo por impulso, se jogou na água e nadou até ele. Jesus estava preparando alguns peixes para seus apóstolos. Durante a refeição, Jesus perguntou a Pedro: Você me ama mais do que a estes? Referindo-se aos peixes na frente deles. Jesus estava incentivando Pedro a segui-lo por tempo integral, em vez de se empenhar por uma carreira, como a pescaria. Por volta de 62 a 64 era comum, Pedro divulgou as boas novas em Babilônia, no atual Iraque, onde havia uma grande população de judeus. Em Babilônia, Pedro escreveu a primeira e possivelmente a segunda das duas cartas inspiradas que levam seu nome. Jesus confiou a Pedro os poderes necessários para um apostolado aos circuncisos. Com compaixão e vigor, Pedro cumpriu sua comissão. Realmente é muito encorajadora a história de Pedro, não é mesmo, meus irmãos? Não só dele, mas iremos ver de outros apóstolos também ao decorrer desse estudo. Mas eu encaixei e separei aqui 4 perguntas com base resumida em toda essa história de Pedro. Possivelmente o irmão possa fazer essas mesmas perguntas. Então, a primeira: por quais nomes Pedro é identificado nas Escrituras? Vimos aqui que são 5 nomes: Simeão em hebraico, Simão em grego, Pedro e seu equivalente semítico Cefas, e por último Simão Pedro, que é a união de 2 de seus nomes. Agora a segunda pergunta que eu elaborei: por que o nome Simão foi trocado para Pedro e o que esse nome significa? Resposta: vimos aqui, com base no relato de Mateus, capítulo 16, versículos 16 a 18, que Simão identificou corretamente a Jesus como Cristo, o Filho do Deus vivente. Então, em vista dessa confissão de forte fé em Jesus, o próprio Jesus lhe deu o nome de Pedro, que significa pedra ou rocha, isto é, uma pedra ou penedo separados. Esse nome revelava que Simão, na convicção que expressou, tinha a firmeza e a solidez características da pedra e, portanto, poderia prestar excelente serviço ao Filho de Deus. Agora, uma terceira pergunta: qual era a família de Pedro e que profissão ele tinha? Essa está bem fácil, né, irmãos? Vimos aqui, com base no relato de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 31, que Pedro era casado e sua sogra e seu irmão moravam com ele. E com base em João, capítulo 1, versículo 44, sua profissão era de pescador. Ele era pescador de Betsaida, cidade na margem norte do Mar da Galileia. Agora, uma quarta e última pergunta desse resumo do quadro da história de Pedro. Com base nesse quadro, em resumo, que exemplo Pedro deixou como apóstolo? Observamos que Pedro nunca deixou que a sua família atrapalhasse o seu ministério e a sua vontade de seguir a Cristo. Vimos aí que Pedro participou de muitos eventos marcantes naquela época. E isso com certeza lapidou ou refinou ele, à medida que foi passando por desafios no seu ministério. Pedro foi um grande apóstolo, e mesmo agindo por impulso muitas vezes, ele demonstrou forte fé em Jesus e fez de tudo, até deixou o trabalho de pesca para trás, para com compaixão e vigor cumprir sua comissão. Amados irmãos, então chegamos ao fim dessa preparação resumida do nosso estudo bíblico de congregação dessa semana, 1 a 7 de janeiro de 2024. Lembrando, o novo modelo da reunião Vida e Ministério. Esperamos que essas respostas e essas perguntas que nós elaboramos aqui possa ser de ajuda na sua preparação e que, se caso o irmão fazer as mesmas perguntas, você consiga comentar nesse estudo. Agora, lembrando, aqueles que são novos aqui no canal, têm a oportunidade de se inscrever no nosso canal, deixar um gostei, um comentário, ativar o sininho e compartilhar nossos vídeos. Se desejar também, torne-se membro do nosso canal. Essa opção, além de ajudar o canal a crescer e também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou, ajude outros irmãos que vão preparar esse estudo. Que Jeová abençoe cada um de vocês e até mais aos próximos vídeos.